Agora falando um pouco sobre o tratamento dessa doença, o tratamento ele inicia a gente corrigindo as alterações secundárias a essa pancreatite crônica. Então a gente precisa avaliar bem esse paciente. Em caso de dor, entrar com analgésicos, a gente pode estar utilizando aí o tramal, a meperidina, metadona. Então tudo isso vai variar de acordo com a intensidade, né, da algia desse paciente. Se esse paciente está desidratado, está em anorexia, a gente precisa fazer o suporte, repor, né, as perdas hidroeletrolíticas, entrar com a realimentação. E aí um ponto muito importante é justamente sobre essa realimentação. Então, pacientes felinos que estão há muito tempo sem se alimentar, a gente sabe que primeiro, esse paciente pode já estar entrando em lipidose hepática, né, por conta de imobilização de gordura. E segundo, a gente tem que ter muito cuidado na hora de realimentar esse paciente, porque a espécie felina, se ela fica um período, né, sem se alimentar e a gente introduz uma alimentação de uma forma muito abrupta, em um volume grande, esse paciente pode apresentar hemólise. Então, a gente precisa sempre começar apenas com 25%, né, da alimentação, né, fazer o REB e fazer esse cálculo e depois ir aumentando aos poucos para a gente evitar esse tipo de alteração. Quando esse paciente está sem se alimentar, muitas vezes a gente vai precisar fazer a utilização das pastas hipercalóricas. Lembrando que, diferente do cão, né, que essas pastas são contraindicadas por conta da quantidade de gordura, a gente sabe que a pancreatite crônica em gatos ela não tem essa ligação, né, direto com a alimentação, principalmente com gorduras. A gente sabe que a causa ela é idiopática e muitas vezes está ligada aí a questões virais ou até mesmo inflamação no intestino, mas não tem nada ligando à ingestão de gordura, né? Igual é nos cães. Então a gente precisa estar utilizando essa pasta, até porque ela facilita, porque a gente consegue fazer a alimentação ali na seringa, no caso desse paciente não está se alimentando. Ou, em alguns casos, a gente precisa, né, já estar passando a sonda esofágica para melhorar o manejo e para que a gente consiga fazer com que esse paciente se recupere mais rápido. Um outro ponto importante é a gente fazer o controle de náusea e vômito, até porque se esse paciente está nauseado, ele não vai querer se alimentar de forma espontânea. Então, nesses casos, a gente indica, né, estar realizando o controle de náusea e vômito com citrato de maropitã. E, em alguns casos, a gente precisa até fazer associação, né, de antieméticos, principalmente quando esse paciente está em um quadro agudizado, né, com vômitos muito importantes. Mas se, por acaso, ele esteja só na pancreatite crônica mesmo, com aqueles sinais mais inespecíficos, mais brandos, muitas vezes só o maropitã já é o suficiente para poder melhorar esse quadro clínico do paciente. Como o pâncreas, ele é um órgão extremamente reativo, como eu falei com vocês, e a pancreatite crônica ela pode ter essa evolução, né, para agudização. É sempre importante a gente entrar com antibiótico terapia de forma profilática. Então, eu sempre associo o metronidazol na dose de 7,5 mg por quilo BID a algum outro antibiótico de amplo espectro. Normalmente, o que eu gosto de entrar é a ampicilina, na dose de 22 mg por quilo TID, mas vocês também podem estar associando com outros antibióticos. A intervenção cirúrgica, ela só vai ser indicada quando a gente tem obstrução nas vias biliares, principalmente quando essa obstrução pode estar gerando algum tipo de abscesso. Aí, no caso, o abscesso, né, tem que ser drenado e as vias biliares devem ser desobstruídas, mas fora isso não tem indicação de cirurgia. No caso desse paciente estar apresentando hiperglicemia ou até mesmo ter desenvolvido diabetes mellitus, é importante a gente entrar com tratamento com insulina. A que eu costumo utilizar é a glargina, e aí a gente pode estar utilizando ela na dose de 0,25 unidades internacionais por quilo BID até 360 mais ou menos de glicemia. Se por acaso estiver acima disso, daí a gente precisa aumentar a dose, e aí vocês podem estar utilizando a dose de meio unidade internacionais por quilo, a cada 12 horas também. Lembrando que se esse paciente está sem se alimentar, o mais indicado é usar a regular, mas como eu sempre
já tentam entrar com um controle de dor, de náusea, para que esse paciente aceite pelo menos a alimentação na seringuinha, eu consigo, né, já ir entrando direto com a glargina, porque eu vejo um efeito muito melhor do que o efeito quando utilizado a insulina regular.